Brasil passa por um momento político tão intenso, tão complexo, que com certeza vai ficar marcado socialmente na nossa história. E são tantas ilusões e tantas palavras que não fazem o mínimo sentido, que a gente fica pensando que nós, como cidadãos, queremos para o nosso Brasil, para a nossa sociedade brasileira. Bem, eu quero qualidade de vida. Eu quero paz, quero tranquilidade para mim, meus amigos, minha esposa, meus filhos, para os meus netos. Eu acredito que boa parte do povo brasileiro queira isso, independente de posicionamento sociopolítico. Mas para a gente conseguir alcançar isso, de repente tão difícil, de repente uma utopia, né? Ou não, é preciso ter tranquilidade e não modificar dados. Não que dados sejam exatos, porque existe toda uma interpretação diante do mecanismo social. Mas, por exemplo, segurança pública. Nós temos 47 mil em média, porque na verdade é 47.503 homicídios por ano no Brasil. E isso é estranhamente comemorado por uma plataforma política, eleitoreira, para falar bem a verdade. Isso não é motivo de comemoração. Nós tínhamos 55 mil, caímos para 47 mil, e isso não é bom, continua sendo uma aberração social. Eu não me sinto tranquilo no Brasil, em nenhum lugar dele, nem mesmo no interior. Mas enfim, o que acontece para isso? Por que esses números desceram? Bem, existem várias e vários estudos, várias pesquisas sobre o assunto, mas uma delas, que é bem solidificada, é exatamente as duas principais facções do país deixaram de guerrear entre si e estão agindo exatamente como um grande mercado, ou seja, são mercantilistas. E para que seja esse mercado, para ele consiga evoluir economicamente, com guerra não vai, tem que ser na paz. Isso é tão fácil, isso é histórico. Mas tem muita gente que quer contestar isso. Beleza. Outra é a grande flexibilidade de armas no nosso país. Claro, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores se o excesso de armas em circulação legais provoca, de repente, mais violência urbana ou menos violência urbana. Fato é que uma população armada com alto índice de pobreza, com alto índice de desigualdade social e principalmente com um problema muito grande psicossocial, porque sim, nós estamos doentes, é muito complexo viver nesse ambiente. Um grande exemplo dessa doença brasileira psicológica, né, é o crime contra a mulher. Ou crime contra as mulheres. As mulheres são violentadas aqui no Brasil grotescamente, em todas as idades, sejam aquelas que são adolescentes, sejam as crianças e sejam as adultas, principalmente aquelas com menos instrução, né, menos evolução educacional, é constatado isso. Mulheres negras, mulheres muitas vezes sem nenhum tipo de renda, ou se tem uma renda é muito baixa. E detalhe, com certeza elas são violentadas e muito por armas de fogo. Ameaça também é violência psicológica. É uma violência psicológica, né? O que tem de pessoas aí armadas, homens ameaçando mulheres o tempo inteiro, é grotesco. Não precisa ir muito longe, não. Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, um pedacinho da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Bangu. Aliás, Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil. 12 horas de serviço, 12 horas de plantão da Polícia Militar em 12 horas, o 190 é acionado o tempo todo para violência doméstica, o tempo todo para violência contra a mulher. Boa parte dela está sendo violentada, agredida, ameaçada por armas de fogo. E será que nós, brasileiros, temos responsabilidade para isso? Bem, se nós não temos responsabilidade para dirigir sem beber, é necessário uma lei específica para dizer ao brasileiro que ele não deve dirigir bêbado, porque ele não tem reflexo, vai provocar um acidente, vai tirar a vida dele e a vida de outras pessoas que nada tem a ver com isso.
É difícil, é difícil. Todo esse aspecto está dentro do conceito de segurança pública, principalmente também num conceito de qualidade de vida, evolução social. Mas várias bandeiras são levantadas em relação a esse fator. Quando a gente fala sobre homicídios no Brasil, a gente tem que levar em consideração mais um númerozinho aí que faz bastante diferença. Temos, em média, 26 mil corpos sem identificação no país. Nós não conseguimos resolver, solucionar nem 10% desses homicídios. E a conclusão são as pessoas que não conseguem identificar os seus entes que foram mortos. Bem, a gente não tem evolução na segurança pública. A gente não tem evolução na segurança pública, a gente não tem evolução social, socioeconômica. Partindo do princípio que o pior problema do Brasil é justamente o investimento educacional. Quando eu falo de investimento, não falo só de dinheiro, não. Eu falo de metodologia. E isso vai ocasionar um investimento bem feito educacional. Ele vai, claro, alicerçar o crescimento cultural, uma sociedade menos violenta. Nós temos exemplos aí pelo mundo inteiro. Enfim, a gente precisa crescer. Nos Estados Unidos, essa semana, o presidente tomou uma atitude, né, em deixar de punibilizar os usuários de maconha, né, de cannabis, aliás. Enfim, mais de 12 estados já flexibilizaram e já permitiram, inclusive, né, o uso recreativo da cannabis, e outros, né, também o medicinal. Eu fico pensando, será que a nossa sociedade está preparada para isso? Porque a gente precisa evoluir nesse conceito. É um grande impacto na segurança pública quando você começa a observar que algumas pessoas são potencialmente criminosas, outras potencialmente usuárias, e que isso deve ser dividido, até porque para deixar de fomentar a corrupção, porque é a corrupção que fomenta o crime também, retroalimenta o crime, né? Então esse combate às drogas, que inclusive começou lá nos Estados Unidos com o presidente Nixon, então enfim, esse grande combate às drogas, né? Essa guerra às drogas, ela tem que ser observada de uma maneira diferente hoje, é claro, dependendo do nosso posicionamento cultural, da nossa parte legal, da nossa parte na avaliação jurídica, né, desses fatos, e também na preparação dos operadores de segurança pública, que ainda está muito aquém daquilo que é necessário, observando, né, o conceito mundialmente. Aqui nós temos ainda, né, o guerreiro que mata guerrilheiro, e não o operador de segurança pública, que deve proporcionar segurança a todos, assim como é dito no artigo 144 da CF/88. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas isso, ao pé da letra, não é feito aqui no Brasil. Nós só temos bandeiras que são extremamente ilusórias, fantasiosas, né? Enfim, fora isso, a gente vem evoluindo para outros aspectos, né? A gente tem que pensar também, dentro de um conceito de segurança pública, que existe uma discriminação muito forte no Brasil. Existe o racismo, sim. Existe a discriminação, sim. Discriminação de gênero, discriminação religiosa, discriminação cultural. Existem vários tipos de discriminações no Brasil. Nós somos um povo preconceituoso. E esse efeito dessas eleições de 2022 está mostrando isso. O quanto o Brasil, os brasileiros, né, nós somos pessoas, indivíduos, cidadãos, muito complexos e com falta de identidade histórica, falta de identidade social, e até, sendo bem duro nas palavras, o quanto somos egoístas e estúpidos em nossas opções e na maneira que nós enxergamos o próximo. Por isso eu vou encerrar esse vídeo de quase 10 minutos dizendo para vocês, sabe o que? Quem faz o bem não discrimina ninguém. Pega legal essa visão. Quem faz o bem não discrimina
ninguém. Essa deve ser a nossa bandeira. Bem, eu sou Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré. Mais uma vez, obrigado.